Boa noite, nós estamos começando mais um ponto de vista nesse domingo. Entramos um pouco mais tarde porque estava a transmissão de futebol lá de Alto Araguaia, um bispo de Alto Araguaia. E nós começamos agora em uma conversa hoje que promete muito, que é com o Jefferson Messias. Ele é secretário de comunicação da Prefeitura de Vargem Grande e presidente do Departamento de Água e Esgoto de Vargem Grande. Boa noite, Messias. Boa noite, Onofre. Boa noite, amigos da TV Rondon. E, em nome de todos os funcionários da administração de Vargem Grande, eu quero cumprimentar a todos vocês que nos assistem nesse momento. Messias, a gente quando fala em Vargem Grande, não pode ignorar duas coisas. Uma é que ela é vizinha de Cuiabá, é uma cidade gêmea. E a outra coisa que não pode ignorar é que, apesar de ser gêmea, é a prima muito mais pobre de Cuiabá do que Cuiabá. Por que Vargem Grande é tão pobre em relação ao Cuiabá? Eu acredito, Onofre, que essa conurbação, né, Vargem Grande, Cuiabá, e até por Cuiabá ser mais antiga, teve a oportunidade de ser a capital, até porque é mais antiga, e já tem uma economia mais ou menos sedimentada, tem uma extensão territorial maior do que Vargem Grande. Vargem Grande, você sabe historicamente como é que surgiu Vargem Grande, né? Na verdade, a história diz que era um campo de prisioneiros da Guerra do Paraguai, e depois a demora da construção das pontes, a travessia era feita por balsas, né? E com isso tudo é natural que a cidade maior acabe se tornando polo e atraia a cidade menor. Mas a gente entende que Vargem Grande perdeu diversas oportunidades ao longo do tempo de se criar uma personalidade própria. Né? Porque Vargem Grande padece de uma falta de identidade, isso, né? Uma identidade própria, né? Ela, ao longo do tempo, em função até da vinda, né, de algumas indústrias para Mato Grosso, quem mora em Mato Grosso ou quem nasceu em Mato Grosso sabe perfeitamente bem que o estado de Mato Grosso, quando era uno, terminava basicamente em Diamantino. Acima de Diamantino eram muito poucas cidades que existiam, era natural que as indústrias viessem para Cuiabá e, logicamente, para Vargem Grande, porque é a cidade irmã. E esse foco de cidade industrial, ele persistiu por muito tempo. Ainda hoje, Vargem Grande pode ser considerada como cidade industrial, porque ali se concentra alguns polos de alguns segmentos. Então, hoje, por exemplo, o segmento de atacado de secos e molhados está concentrado em Vargem Grande. Você tem grandes indústrias de refrigerante, né, está em Vargem Grande. As grandes empresas beneficiadoras de arroz estão em Vargem Grande. A maioria das revendas, todas as revendas que tem em Cuiabá, tem em Vargem Grande e ao longo da Avenida da FEB está se transformando num corredor do automóvel, além de ter um comércio muito ativo. Agora, à medida que isso vai descentralizando, então essa identidade ela vai também mudando de face. E em todas as dificuldades administrativas, né, que o prefeito Murilo, ao qual assumir a prefeitura, ele buscou transferir para a cidade, ou implantar na cidade, um novo ciclo. E o que é esse novo ciclo? Esse novo ciclo você só consegue fazê-lo tornar realidade a partir do momento que você dota a cidade de uma infraestrutura básica, essa infraestrutura básica que Vargem Grande não teve até há tempos atrás, que é a questão de saneamento básico, a infraestrutura mesmo de viária, questão de infraestrutura na área da saúde, entre outras. Então, a partir do momento que você dá esse plus na cidade, que você começa a estruturar, e você cria alguma forma de modernizar a cidade, não só administrativamente, como foi feito nessa gestão. Você fazer a administração mais moderna, mais voltada para o principal interessado, que é o contribuinte, e também de achar uma forma de humanizar a cidade. Então, a cidade precisa de ser humanizada na questão de equipamentos sociais, de oferecer mais equipamentos sociais, equipamentos de lazer, que Vargem Grande é carente nessa história de na verdade, Vargem Grande, se você me permite interromper, é uma cidade que não consegue ter uma rodoviária, né? Então você vê, essa questão da rodoviária que é muito polêmica hoje e que alguns até aproveitam isso como trampolim político. O que é a questão da rodoviária? O detentor das concessões ou que constrói a rodoviária é o governo do Estado. E Vargem Grande, há mais de 20 anos, tem uma parada de ônibus, né? E essa parada de ônibus, até porque os ônibus antigamente realmente faziam uma parada e dali saíam algumas viagens clandestinas. Hoje é que Vargem Grande tem viagens realmente saindo de Vargem Grande e chegando em Vargem Grande. Então a questão da rodoviária é uma questão que deveria ter sido resolvida já há muito tempo. E agora o governador, há cerca de 3 meses atrás, autorizou a presidente da AGER, a diretora da AGER, a Márcia Vandoni,
a fazer uma concessão, uma licitação para concessão da rodoviária. Buscando o quê? Buscando o que nós chamamos de PPA, é aquela participação, a parceria público-privada, a PPP, parceria público-privada, para poder implantar uma rodoviária, buscando inclusive, não sei se você conhece, a rodoviária de Goiânia. A rodoviária de Goiânia é muito parecida, assim, arquitetonicamente, com a rodoviária de Cuiabá, e que servia realmente só como ponto de embarque e desembarque de pessoas. Transformaram a rodoviária de Goiânia, deram uma remodelada nela e hoje funciona ali um shopping, com diversas áreas de lazer, cinemas, praça de alimentação e todas as lojas que tem nos grandes shoppings estão presentes na rodoviária. Então essa é a ideia da rodoviária que deverá ser construída e iniciada ainda nesse ano, nesse mandato do prefeito Murilo. Pelo governo do Estado. Governo do Estado. Agora, Messias, mas ainda nessa linha da identidade de Várzea Grande, a mim, pessoalmente, sempre incomodou muito. A cidade, ela foi feita, ou foi concebida, ou um pouco de propósito, ou por descaso, por absoluta omissão, por desinteresse. Cidade de Campos, ela não tem centro. Tem uma referência do centro antigo, que virou um centro comercial, mas uma cidade que não tem uma praça central, ela não tem nenhuma referência, é uma cidade assim que nem uma estrela, tem tantas pontas e não tem. Isso não dá identidade. Por que a cidade consegue, em pleno século XXI, essa cara assim tão torta? Você foi muito feliz nessa colocação. Várzea Grande, na verdade, eu conheço Várzea Grande há 25 anos, foi quando eu cheguei em Mato Grosso. Eu estou dizendo que eu conheço há 32 anos, então eu posso falar de conhecimento de causa. Então, na verdade, muito pouco mudou, porque a cidade, eu até tenho dito às vezes, nós temos discutido muito isso administrativamente, o prefeito Murilo tem conversado muito conosco sobre isso. Várzea Grande não cresceu, na verdade, Várzea Grande inchou, né? Então, aí essa pergunta sua me dá até a oportunidade de dizer quais são os instrumentos que nós estamos usando para criar esse novo ciclo em Várzea Grande. Quer dizer, é a questão de investimentos e políticas públicas. Então, uma cidade que inchou ao longo dos anos, que não teve um plano diretor instituído, né? Agora sim, esse ano foi aprovado, publicado e já é lei. Não tinha ainda? Não. Teve um esboço de plano diretor que foi criado lá atrás, né? Se não me engano, na administração do ex-prefeito Nereu Botelho, e ele não foi colocado em prática. Então, nos últimos 2 anos, foi feito o plano diretor e foi instituída a lei esse ano do plano diretor. A cidade agora cresce de forma organizada, justamente setorizando aonde vai ser um núcleo residencial, aonde vai ter indústria, aonde que é o comércio, para evitar e para dar essa identidade que a cidade não tem. Paralelo a isso, foi implantado também um plano de desenvolvimento sustentável, uma Agenda 21, que foi criada lá atrás, na época do Rio 92, que tratava de Kyoto. Então a cidade também está se desenvolvendo de maneira sustentável, sem agressão ao meio ambiente. E agora, esse ano, também foi instituído, o prefeito instituiu o orçamento participativo. O que representa isso, Ronaldo? É a oportunidade que o cidadão tem, porque foram feitas audiências públicas em todas as regiões da cidade, diversas audiências públicas, com a comunidade participando, e a comunidade tendo a oportunidade de inserir no orçamento, já de 2009, quais são as ações que a prefeitura vai fazer naquela região, para evitar aquela imposição administrativa do gestor, de repente, entender que politicamente para ele é melhor construir um mini estádio num determinado lugar, enquanto que a população, ao invés do mini estádio, está querendo um centro social, uma praça, uma área de lazer. Então isso está sendo feito justamente, que é as políticas públicas voltadas para dar à cidade a oportunidade de, nesse novo ciclo, criar uma identidade diferente dessa, que as pessoas às vezes falam, eu acho que não é pejorativo, não acho. A pessoa fala, Várzea Grande está se transformando numa cidade dormitório. É comum você ter nessa conurbação, as pessoas às vezes morarem em Várzea Grande e trabalhar em Cuiabá, ou vice-versa. Eu, por exemplo, moro em Cuiabá, eu comprei um apartamento assim que cheguei aqui e moro em Cuiabá. E trabalho em Várzea Grande desde 1992. Então existe essa interação das duas cidades. Então, a partir do momento que você moderniza, que você cria essa política de investimentos públicos e essas políticas de direção de crescimento da cidade, você vai dar a oportunidade da cidade, além de criar essa identidade, também voltar a ser uma grande geradora de emprego e de renda para os seus habitantes. Agora, Messias,
Eu não sei se você disse no começo, eu tenho ouvido isso ao longo dos últimos tempos, que de fato o Estado cresceu e os investimentos se diversificaram para Sinop, para Primavera, para Rondonópolis, para Tangará da Serra, para Novo Mutum, Lucro de Verde, Sorriso, etc. E deixaram Vargem Grande. Mas o que a gente percebeu, isso foi visível nesses últimos anos, esses últimos 10 anos, 15 anos talvez, é que Vargem Grande não lutou por mais nada. Acomodou-se, a impressão que se tem que Vargem Grande acomodou na posição. Eu sou irmã, apesar de ser irmão pobre de Cuiabá, mas está legal assim. Eu não vi Vargem Grande correr atrás de nada, de investimento, nem tampouco de investimentos para a cidade, investimentos novos de investimento de negócios, e nem tampouco de investimentos para a cidade na área de infraestrutura. Tem a impressão que Vargem Grande dormiu. Não, eu não diria que Vargem Grande dormiu. Pode até ter dormido no passado. Mas o que Vargem Grande fez? Como você disse, os investimentos foram para cidades mais próximas da matéria-prima produzida. Vargem Grande não produz, não tem rebanho bovino. Vargem Grande não planta soja, não tem área agricultável. Então Vargem Grande, tecnicamente, é uma cidade de prestação de serviço. Tem a Sadia, que já está instalada em Vargem Grande há muitos anos e que retomou e que está fazendo um investimento violento de ampliação. E o hambúrguer, inclusive, que é exportado para o mundo inteiro, é produzido em Vargem Grande. O frango de Campo Verde ainda é abatido em Vargem Grande. E ainda, tem dados agora, a SEMAT nos passou uma informação, Vargem Grande foi a cidade, nesse ano, que mais aumentou o nível de consumo industrial. Então, nós temos um distrito industrial que foi criado ainda, se não me engano, no final da gestão do ex-prefeito Carlos Gomes e depois na época do ex-prefeito Nereu. O distrito foi construído no Capão do Piqui, sem nenhum tipo de infraestrutura. Eu me lembro bem que eu era secretário na época do Nereu, sem nenhum tipo de estrutura, não tinha telefone. Naquela época ainda, a telefonia ainda era pública, não era privada, então não tinha como expandir telefone para lá. Então foi muito difícil de consolidar esse distrito e ele se consolidou e hoje basicamente é cerâmica e arroz. Nós já estamos trabalhando, a Câmara aprovou agora recentemente uma lei de incentivos para a gente atrair novos investimentos para Vargem Grande, notadamente nesse segmento industrial e comercial. E nós já estamos, o prefeito Murilo Domingos já determinou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que ainda nos próximos 60 dias defina uma nova área para se construir um novo distrito industrial. E esse distrito industrial, ele não vai ter só esse foco de indústria, mas também a prestação de serviço, inclusive de desenvolvimento de novas tecnologias. Eu queria continuar essa questão do distrito industrial no próximo bloco. Nós vamos agora no intervalo comercial. Eu quero fazer 2 avisos. Nós estamos aqui um patrocínio da Soter, do Auto Shop Fórmula e do Diário de Cuiabá. E os nossos telefones para perguntas são aqueles tradicionais, 8421-1241, 8421-1242, 3023-2481. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o Jefferson Messias. Nós estamos retornando com o ponto de vista, hoje conversando com o Jefferson Messias, secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Vargem Grande e também diretor do Departamento de Água e Esgoto da cidade. Se você quiser ligar para cá para fazer perguntas, é o 8421-1241, 8421-1242 e o 3023-2471. Esses dias eu estou aqui substituindo o colega Onofre Júnior, que está em campanha eleitoral para vereador em Cuiabá, desculpa. Messias, você está falando da vocação nova para o distrito industrial que vai se criar em Vargem Grande. Nós já temos ali uma área de 50 hectares, onde vai ser o CIASA. Por enquanto já está funcionando ali uma central dos pequenos produtores. Que lugar ali em Vargem Grande? Seria mais ou menos ali naquele triângulo, quem sai de Cuiabá indo para Vargem Grande pela Maria Andreasa, antes de chegar no Trevo do Lagarto, do lado direito, naquele bico que forma com a BR-163. Ali já existe 50 hectares, já está funcionando inicialmente a central dos microprodutores, e a ideia também é fazer tipo PPP, né? Já tem uma empresa de Belo Horizonte interessada, o governo do estado também está concessionando isso, e ali nós vamos construir o grande CIASA. Então toda essa movimentação de frutas e verduras que tem hoje em Cuiabá vai para Vargem Grande. Isso era para Cuiabá e Vargem Grande? Ela vai atender a grande Cuiabá. E tem uma outra informação, com relação a essa questão do incremento de indústrias em Vargem Grande.
esse ano, de todos os investimentos de grandes empresas ou de indústrias que vieram para Mato Grosso, cerca de 32% disso foi concentrado para a Várzea Grande. A própria Sadia mesmo está fazendo um investimento muito grande em ampliação. Então, Onofre, a gente percebe que a partir do momento que você desenvolve um programa como esse que está sendo desenvolvido, é extremamente audacioso de você fazer um pacote de mais de 200 milhões de reais de investimento público em obras, notadamente obras estruturantes, que é a questão do saneamento básico, né? É a questão de saúde, a questão de inclusão social, porque ao longo desses 3 anos e meio, saíram de 4 projetos para 30 programas sociais. Então isso vai dar oportunidade, com essa inclusão social, de você diminuir essas desigualdades. Então, em termos de cidadania, isso é muito valorizado. Então, a gente entende, Onofre, que esse novo ciclo que está sendo implantado, política e administrativamente em Várzea Grande, vai fazer que Várzea Grande dê um salto em termos não só de qualidade de vida para os seus habitantes, mas também um salto na qualidade da oferta de emprego e de renda para a sua população. Já que você falou aí em abastecimento, impacto, vamos falar de água em Várzea Grande? Vamos. Parece que o karma de Várzea Grande é não ter água para abastecer a cidade, né? Na verdade, explica isso? Na verdade, Onofre, é aquela velha história. Eu não estou aqui no seu programa para fazer crítica a gestores que passaram por Várzea Grande, até porque não é esse o foco da nossa entrevista. Mas não poderia de forma alguma deixar de dizer que realmente, no meu entendimento, faltou muito planejamento nessa questão. E vou buscar o raciocínio lá atrás. O próprio governo federal, ele, por muitos e muitos anos, não investiu em lugar nenhum do Brasil pesadamente em saneamento básico. Da década de 80 para cá parou. Então, 88 para cá, do Collor, quando acabou com o BNH, acabou com isso. E quando eu digo que não houve investimento maciço, não é a falta do investimento da transferência voluntária, que é o dinheiro que o governo federal manda para os estados e para os municípios, sem que esse dinheiro retorne. É o fundo perdido que se chama, né? Mas nem por isso deixou de existir linhas e programas, alguns programas de transferência voluntária via Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e alguns programas de financiamento com juros subsidiados, até por entidades e instituições estrangeiras, tipo o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento e tudo isso. Mas, Messias, só interromper um segundo só. Mas a Prefeitura tem capacidade de endividamento? Nessa gestão, tem capacidade de endividamento ampliada, inclusive. E eu vou até dizer por que ela é ampliada. Então, o que aconteceu? Um dos compromissos que o Murilo fez na campanha dele de 2004 foi esse de resolver, de melhorar. Na verdade, a ideia dele era melhorar a questão do abastecimento de água e ampliar a rede de coleta domiciliar de esgoto. Coletar e tratar e devolver para o Rio Cuiabá a água limpa. Aí nós começamos em 2005, e o presidente do DAI naquela ocasião era o ex-prefeito Carlos Gomes, e nós começamos a desenvolver projetos para se fazer essa melhoria. Com isso, nós começamos em 2005, através de um programa Saneamento para Todos, do Ministério da Cidade, financiado pela Caixa Econômica Federal. Nós conseguimos aprovar 25 milhões para fazer abastecimento de água em Várzea Grande. Nós conseguimos 32 milhões e meio via Ministério da Cidade, financiado pelo BNDES, para fazer esgoto em Várzea Grande. E conseguimos mais 17 milhões também via BNDES para fazer urbanização em regiões consideradas de risco na cidade. Aquelas pessoas que, por não ter até uma política de desenvolvimento estabelecida, construíram casas em locais, ou áreas de preservação ambiental, ou áreas de risco à beira de córrego. Então essas pessoas, para serem removidas dali, para evitar que no período de chuva sejam molestadas por questão de enchentes. Aí o que aconteceu? Aconteceu de vir o PAC. O PAC, na verdade, Várzea Grande está recebendo 130 milhões, está colocando de recursos próprios 26 milhões e mais um complemento do governo do Estado, chegando nos 156. Mas só conseguiu isso porque fez o dever de casa. E o que é o dever de casa, Onofre? É você deixar de gastar com televisão, fazendo mídia das ações administrativas e guardando dinheiro, pagando conta que tinha sido protelada pelos gestores anteriores,
diminuindo essa capacidade, melhorando essa capacidade de endividamento, e ela foi ampliada agora quando nós renegociamos há cerca de 4 ou 5 meses atrás a dívida do DAI com o governo do Estado. O DAI devia para o governo do Estado 17 milhões de reais, que foi produto da municipalização em 1999, que então o governador Dante de Oliveira fez. E essa dívida ainda existia, e agora nós renegociamos. Então, o que aconteceu? Essa falta de política macro. Várzea Grande é uma cidade que tem 50 quilômetros de rio Cuiabá que banha o município. Deveria ter umas 4 ou 5 captadoras, deveria ter adutoras grandes e reservação grande também na parte mais alta, e a cidade deveria ser atendida por gravidade. E se me responde só uma coisa, rapidinho, continua o raciocínio. A população de Várzea Grande hoje é de quanto? Em torno de 250 mil habitantes. Tá. A água que nós produzimos hoje é a mesma que se produzia há 15 anos atrás, quando a cidade tinha 50, 60 mil habitantes a menos. Isso. Quando ela tinha quantos? 50, 60 mil habitantes a menos. 180 mil por aí. Pois é. Quantos pontos de captação que Várzea Grande tem? Você diz que temos, tem 50 quilômetros de rio. E temos 2 captadoras. O último investimento que o governo do Estado fez, né, e aí eu digo que perdeu-se a grande oportunidade de fazer projetos macros, foi para construir a captadora da Estrada da Guarita e construir a estação de tratamento lá da Avenida Júlio Campos. 1994, 92, depois disso nada mais. Aí depois o próprio município, que poderia ter buscado esses recursos fora, através de empréstimo, através de emendas parlamentares, essas coisas, então não teve investimento nenhum. Aí então, ao invés de se fazer políticas macro, preferiu-se fazer as políticas micros, as pequenas. O varejo, né? O varejo. Aí o varejo rendeu para a cidade 110 poços artesianos, que deveria abastecer as cidades, não abastece porque Várzea Grande, talvez vocês não saibam, mas não tem um lençol freático. Várzea Grande tem fendas rochosas. Cuiabá também não tem um bom Também não tem lençol freático. São fendas rochosas que produzem água de qualidade diversificada de um poço para o outro e quantidade também diversificada. Então, se somasse a quantidade de poços que foi feita, daria para fazer uma... Sim, se você somar o micro nas ações emergenciais que foram feitas, eu imagino que deveria ser mais ou menos assim. Surgiu um bairro novo, até porque não tinha planejamento, e você sabe que quando surge um bairro novo, ou produto de invasão, ou produto de venda por imobiliária que não tenha atendido todos os reclames ou as necessidades da população, aí surge o conjunto habitacional novo, surge um loteamento novo, um grilo, aí vem a demanda por água, por energia, por iluminação pública, por posto de saúde, por escola, por creche. Você estima hoje que quantidade de população desses 250 mil não tem água adequada? Olha, nós do DAI, e aqui eu quero aproveitar e cumprimentar todas as pessoas que trabalham lá pelo esforço que fazem para que o caos não tenha se estabelecido já há algum tempo atrás. Eu imagino que se não fossem as ações que nós estamos fazendo, de criar, duplicar a capacidade de captação, de construir as grandes artérias, os anéis de distribuição, que são as adutoras de 600 milímetros, nós estamos implantando na cidade 600, 500, 300, toda essa revolução que a partir de setembro começa a acontecer na questão da água, eu acho que nós estaríamos vendo muito em breve pela televisão aquelas cenas que se vê nas cidades do Nordeste, aquelas carroças puxadas por jegue com um tambor d'água dentro. Porque nós nos sentimos igualzinho um pai de família, Onofre, que tem 20 filhos e que ele tem que dar de comer todo dia. Então, hoje come o Manezinho, o Joãozinho, o Francisquinho, a Marinha. Come por escala. Amanhã o Joãozinho, o Francisquinho e a Marinha não come e vai comer o fulano, o Beltrano, para não morrer todo mundo de fome. Sim, tá, a distribuição de... O Joãozinho lá são os bairros. Então nós temos manobras. Então os registros que nós temos espalhados pela cidade e que deveriam servir para você fechar, para fazer operação na rede, para manutenção desse negócio todo, hoje serve para você controlar a pouca água que existe. Assim é que vai, né? E quando chega nesse período de seco, nós temos aqui 70, 80 dias que não chove. É isso. Então os poços estão secando e poço artesiano, que deveria produzir 40 mil litros por hora, seria o ideal, tem alguns produzindo 300, 400 litros por hora. Então nós não temos, por enquanto, nós entendemos o sofrimento da população,
É difícil a gente pedir um pouco de paciência, mas uma cidade de 141 anos vai ter o problema da água equacionado de uma vez por todas até o final de 2009. Mas em setembro agora nós já atendemos 60% dessa população que está concentrada em 34 bairros da região do Cristo Rei. 34 de quantos? 34 bairros de em torno de 130, 140. Tá. E esses 34 agora? Esses 34 detêm cerca de 60% da população, está concentrada nesses 34 bairros. E lá, a partir de setembro, nós já começamos a operar o primeiro recurso, que foi esse de 25 milhões que nós trabalhamos desde 2005, e por isso Várzea Grande foi a primeira cidade a começar uma obra do PAC, porque começou lá atrás. Então já começamos a minimizar o problema, porque aí começa a sobrar uma oferta maior. Mas também é definitivo, né? Definitivo, e só nessa região aí nós vamos desativar 25 poços artesianos. Vamos desativar uma coisa, Messias. Quanto é que custaria para resolver esse problema de água Várzea Grande de uma vez por todas? Para resolver, para se atingir 100% da população? Olha, esse recurso que está alocado, ele já vai garantir 96%. Pois é, esse recurso de 156 milhões. 156 milhões é para água, esgoto e urbanização. Então nós temos para água perto de 60 milhões e o prefeito Murilo já está trabalhando no BNDES um complemento de financiamento para chegar em 100%. Até final de 2009, se tudo correr bem, o cronograma das obras se desenvolver como está se desenvolvendo, 100% da população de Várzea Grande vai ter água. Normalmente do Rio Cuiabá, universalizada, em quantidade, não vai ter mais necessidade de colocar aquelas bombinhas que algumas pessoas hoje em Várzea Grande colocam a bomba para puxar direto da rede para jogar na caixa. E aí acaba atrapalhando o vizinho de baixo, porque não sobra água para ele, porque nós temos que deixar esse registro, a manobra, aberta um determinado tempo, para teoricamente abastecer todo mundo. Mas tem uns que são mais espertos do que o outro, acaba se abastecendo, e daí nós temos que fechar o registro, porque já tem 2, 3 dias que ali no bairro vizinho a água não foi. Então nós temos que mandar um pouquinho para lá também. É complicado, antes que a gente continue, nós vamos chamar um intervalo comercial. Estamos conversando com o Jefferson Messias, secretário de Comunicação Social de Várzea Grande, e nem falamos de comunicação ainda, né? Ainda não. Vamos falar de água por enquanto. E diretor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Nós estamos aqui no patrocínio da Sofer, do Auto Shopping Fórmula e do Diário de Cuiabá. Vamos no intervalo e voltamos em seguida. Nós estamos voltando com o ponto de vista deste domingo, conversando com Jefferson Messias, secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Várzea Grande e diretor do Departamento de Água e Esgoto. Eu já tenho aqui algumas perguntas, Messias, mas eu vou deixar para o bloco seguinte. Quem quiser ligar para conversar conosco, 8421-1241, 8421-1242 e 3023-2471. Messias, a água é um problemão. Mas parece que Várzea Grande tem um problema muito maior, que é o problema fundiário. Lá ninguém é dono de nada. Pois é, eu estava dizendo para você. O crescimento desorganizado, desordenado em Várzea Grande acabou criando. Eu te falei que nós temos entre 110 a 120 bairros. Desses, 40% são irregulares. Não existem nem para os Correios, nem CEP não tem. Quantos? Cerca de 40. 30%. Mais ou menos 30%. Então, não existe para os Correios. Mesmo que o cidadão que mora lá, né, num desses bairros, queira contribuir para o município para poder aumentar a arrecadação e receber isso de volta em benefício, ele não pode, porque ele não é dono do terreno. Então, às vezes, nem no nosso cadastro, que era completamente defasado, não existia. Agora não. Agora foi feito um georreferenciamento da cidade toda. Então, a cidade está toda fotografada por cima e por baixo. A planta genérica foi toda mudada e vai ter condição dessas pessoas se enquadrarem. Fora isso, o prefeito já desapropriou 2 áreas grandes e vai começar esse projeto, agora esse programa agora em seguida. Já está na Câmara a lei autorizativa para fazer a regularização, já foi desapropriado, paga-se ao proprietário da terra, para não criar nenhum problema social, e aí vai regularizar esses terrenos, esses lotes todos, para dar a essas pessoas a oportunidade, inclusive, Onofre, de quando buscam um financiamento num banco, ou um CDC, alguma coisa assim, que não está vinculado no salário, que a pessoa precisa de um cadastro. E normalmente o imóvel, né, onde a pessoa reside, é um lastro. Então essas pessoas vão ter essa oportunidade já de imediato. Como é que se deixou chegar nesse nível de... Isso aí é uma vergonha. Como é que se deixou chegar nesse nível?
Eu tenho essa mesma concepção que você tem, Onofre. Eu acho que uma cidade ela não pode, de forma alguma, crescer como Várzea Grande cresceu. E eu até, me perdoe a franqueza, eu acho que nem cresceu, ela inchou. Até porque você está aqui há mais tempo que eu, sabidamente sabe, tem esse conhecimento de que Cuiabá e Várzea Grande, a partir do momento que houve a pavimentação das estradas e cresceu para o norte, que Rondônia se desenvolveu, então houve um fluxo muito grande de pessoas que para cá vieram, né, em função desse Eldorado novo que estava surgindo no Centro-Oeste. E aí foi fomentada essa indústria da ocupação ilegal, né, e eu não vi nenhum tipo de vontade dos gestores, né, de alguns gestores que por lá passaram, eu digo alguns porque não posso generalizar, de alguns gestores que por lá passaram, de realmente ter uma cidade organizada, uma cidade em que o papel do administrador é o de delegar poderes e deixar a sociedade fazer isso que eu estou falando para você do orçamento participativo. Deixar o cidadão indicar o que é melhor para ele e não de impor. Infelizmente essa política sempre foi vista em Várzea Grande, mas está mudando. A gente acredita que nos próximos, isso não é coisa que se faz do dia para a noite, eu acredito que nos próximos 10, 15 anos, né, mantendo essa ideia de cidade moderna, de cidade dinâmica, de cidade progressista, de cidade organizada, eu tenho a impressão que dentro de 10, 15 anos nós vamos ter uma Várzea Grande completamente diferente da de hoje. Até porque, só para finalizar esse raciocínio, o povo de Várzea Grande é um povo extremamente trabalhador, ordeiro e orgulhoso da cidade que tem. Agora você imagina uma Várzea Grande bonita, moderna, o tanto que esse orgulho não vai florescer e vai ficar mais arraigado. Aliás, Messias, se não fosse nesse caos aí, se não fosse trabalhador e ordeiro, tem virado a mesa já, né? Faz tempo. Mas às vezes o caos é bom para administrar, né? Às vezes é preferível o caos, porque você mantém um poder de alguma forma, né? Eu vou antecipar aqui as perguntas dos nossos telespectadores, depois nós fechamos de novo quando conversar nossa aqui. Perfeito. O senhor o Vitor, do bairro Carrapicho, perguntou o seguinte: pergunta se a rede de água e esgoto chegará ao Carrapicho e quando? Nós tivemos uma licitação que foi feita agora para a segunda etapa do PAC, que é o Sistema 2 que nós chamamos, e nós vamos assim que assinar o contrato. Essa semana que vem já deve assinar o contrato com a empreiteira que ganhou, e nós vamos recomeçar uma obra que inclusive foi erroneamente interrompida há cerca de 6 meses atrás, acabou criando esse atraso no projeto inteiro de 6 meses, vamos retomar e o Carrapicho também vai ser contemplado e a gente espera que lá no Carrapicho a gente possa minimizar um pouco o sofrimento, porque essa região também é uma região muito sofrida da cidade, que é uma região nova e que vem sofrendo inclusive a estrada do Carrapicho. Eu quero até fazer um apelo aqui para as pessoas que têm o costume de tirar entulhos de Cuiabá, né? Algumas empresas de pessoas que não têm a mínima consciência de civilidade e que costumam jogar na estrada do Carrapicho. O Carrapicho fica onde ele vai? Você entrando pela Ponte Sérgio Mota, aí você pega a esquerda ali, e ali tem um projeto, o prefeito Murilo Domingos desenvolveu um projeto e nós estamos tentando buscar uma emenda de um parlamentar federal, né, para fazer ali uma estrada à parte, saindo ali da Ponte Sérgio Mota logo em seguida e descendo e chegando até no Bom Sucesso. Então essa região vai sofrer muito desenvolvimento nos próximos anos, que está programado para essa região do Carrapicho. Aqui o Roberto do Marajoara está perguntando quando será implantado o PCCS em Várzea Grande, prometido pelo prefeito Murilo. Roberto, as discussões estão bastante avançadas. O Sintep está tentando buscar uma ação diferenciada, os professores até merecem atenção, mas todos os servidores merecem ser contemplados. Então o PCCS está numa fase extremamente avançada e nos próximos dias, dentro das condições que a prefeitura possui, né, ele será implantado. Eu diria para você que é um anseio de todo o funcionário público municipal de Várzea Grande a implantação desse plano de cargo, carreira e salário. Ele vai acontecer nos próximos dias. Fique tranquilo, Roberto. O Tião, não tem um bairro, perguntou o seguinte: atrás da rodoviária de Várzea Grande existem 2 áreas enormes abandonadas, matando o bairro, sendo essas áreas da antiga Madeireira, Mapim e Pinhalão. Por que a prefeitura não negocia com os proprietários e faz estádio e ginásio esportivo para a população?
As áreas estão abandonadas há mais de 25 anos, segundo o Tião. É verdade, Tião. Aí existem, além dessas, existem algumas outras áreas de grandes empresas que acabaram ou falindo, ou algumas delas nem se mudaram de Várzea Grande, mas a maioria faliu, e que estão abandonadas. E, como eu disse, esse georreferenciamento, esse cadastramento, essa nova planta genérica vai possibilitar ao município, ao gestor público que estiver gerindo Várzea Grande a partir de 2009, que ele possa, inclusive, criar um IPTU diferenciado para essas pessoas que compraram grandes extensões e deixam ali para especular, deixam no abandono, matagal. Então vai ter um IPTU diferenciado para essas pessoas, diferente daquelas que urbanizam e que urbanizam. Tem uma pergunta aqui do Lousito F. Silva, da Lixeira. Ele faz duas perguntas. Uma cai na área da comunicação, que nós ali atrás mencionamos. Pergunta, senhor, o que pretende o prefeito fazer em prol da educação, que, segundo pesquisa, é a pior do Estado? E ele faz uma pergunta aqui engraçada, mas de qualquer modo, aí cai na sua área da comunicação. Por que o apelido de Murilo Dormindo? Luzito, eu vou te responder primeiro na educação. Eu quero transferir para você a informação de que Várzea Grande foi contemplada agora no Enem com as melhores avaliações do Estado e do Brasil. A média é 4 e a nossa é 3,9. Esse material, inclusive, foi amplamente divulgado pela grande imprensa de Cuiabá. A educação de Várzea Grande, pelo contrário, não só na questão de qualidade do ensino, porque os nossos professores todos recebem frequentemente ao longo do ano letivo capacitação em diversas áreas, em diversos segmentos, e também a questão do conforto do aluno, da alimentação do aluno. A educação de Várzea Grande é referência pelo número de escolas novas que foram construídas, reformadas, pela merenda, que é referência nacional, tá? Pelos uniformes e tudo mais, que as crianças da rede municipal de ensino. E quero te dar outra informação, Luizito. No primeiro ano de gestão, o prefeito Murilo Domingos teve a ousadia de inserir na rede municipal de ensino 8 mil novos alunos. Normalmente isso é ação de gestor de final do mandato, não? Você sabe bem disso. Né? Principalmente aquele gestor que tem a concepção do quanto pior, melhor. Então já deixa o abacaxi para o outro, né? Mas o prefeito Murilo não. Ele, percebendo a necessidade, inseriu 8 mil novos alunos. Com relação à segunda pergunta dele, que é... Por que o Murilo Dormindo, o apelido? Eu até já disse para o Murilo diversas vezes, o Murilo tem uma simplicidade e humildade invejável e uma capacidade de assimilar as coisas e ficar calado. Veja bem, enquanto outros gestores que passaram por Várzea Grande, né, preferiram investir muito em comunicação, alguns deles investindo inclusive recursos de outros segmentos vinculados, de outras ações vinculadas que não poderiam investir e investiram, o prefeito teve que se redimir disso, não investiu em propaganda e todo esse dinheiro, cerca de 5 milhões de reais, foi usado para fazer isso que eu falei. Reformar a escola para acomodar esses 8 mil novos alunos, alugar salas anexas, contratar mais professores, melhorar a capacidade de endividamento do município, pagando as dívidas contraídas lá atrás e que foram prolongadas. Só para você ter uma ideia, só de precatórios, Murilo herdou 70 milhões de reais, entre outras dívidas que são dívidas de longo prazo. Então, por conta disso, e pela maldade que a maioria dos políticos tradicionais de Várzea Grande tem, de colocar apelido nas pessoas, de menosprezar outros, e essa história, né, antiga de querer dar essas peças negativas, pegaram o nome dele e colocaram esse trocadilho. De Domingos a Dormindo. E ele perdeu uma grande chance, e perde ainda hoje, porque se fosse eu no lugar dele, eu diria, bom, se Dormindo eu construí 10 escolas novas em 3 anos e meio, peguei 3 PSF e elevei para 8, e até o final do ano são 12, de 8 para 29 equipes do Programa de Saúde da Família. Peguei a promoção social com 3 projetos e agora tem 30 programas. Elevei o número de alunos de 19 para 27 mil, né? Que recuperei mais de 250 quilômetros de estrada, de ruas ruins, cheias de buracos de asfalto de péssima qualidade. Fiz uma série de ações, estou investindo e resolvendo o problema da água e do esgoto de Várzea Grande, tirando de 11%, que é o número hoje do esgoto que é
coletado e tratado em Várzea Grande vai para 85% ou não. Então, se dormindo eu fiz tudo isso, imagina acordado, dentro desse parâmetro que você quer dizer do acordado. E é preferível dormir com a consciência tranquila do que ficar a noite inteira rolando no travesseiro por outras questões que eu não quero entrar nelas agora. Nós vamos a mais um intervalo comercial e vamos começar o nosso último bloco, patrocínio da Sofer, do Auto Shop Fórmula e do Diário de Cuiabá. Estamos conversando com Jefferson Messias. Nós estamos voltando com o último bloco do nosso programa Ponto de Vista de hoje, conversando com Jefferson Messias, secretário de Comunicação da Prefeitura de Várzea Grande e diretor de Água e Esgoto do município. Aqui tem uma pergunta de uma pessoa do bairro Baús, eu não entendi a letra aqui, de Várzea Grande ele pergunta como é que vai distribuir água em Várzea Grande se não tem estação de tratamento duplicada. Não, nós estamos duplicando sim. A capacidade de captação está sendo duplicada lá da captação velha, está sendo duplicada sim. Estamos tocando todo o conjunto de motobombas, estamos ampliando a estação de tratamento e estamos construindo grandes reservatórios em pontos estratégicos da cidade para poder distribuir por gravidade essa água. Diferentemente do que é feito hoje, que a água é toda bombeada para todo lugar, não. Vai sair tudo por gravidade e nós vamos abastecer a cidade. Porque nós estamos fazendo agora, é exatamente isso, construindo as artérias. Várzea Grande nunca teve artéria, que são as adutoras grandes. Agora nós estamos construindo as artérias, os grandes anéis e vamos interligar isso na rede e daqui a pouco todo mundo vai estar tranquilamente abastecido. Aqui tem uma pergunta do senhor Irani ou Irani, não sei dizer bem, do Jardim Vitória Regia. Ele pergunta por que nós estamos 10 a 12 caminhões-pipa por dia no bairro. A questão, nossa, até não precisa nem terminar a pergunta dele, porque é a questão que eu estava dizendo. Nós estamos produzindo água, hoje a mesma quantidade que se produzia há 15 anos atrás por ter havido falta de investimento público. E por uma população multiplicada, né? O senhor Natanael, doutor Natanael Nascimento, ele é médico, bairro Baú. Tem bairro Baú em Várzea Grande? Tem. Aí Cuiabá, aquele anterior aqui era de Baú, eu não entendi bem. O Natanael pergunta sobre a questão de melhorar a saúde básica da população. É necessário que a Prefeitura de Várzea Grande pretende fazer em relação ao programa de saúde familiar ou médico da família no município. Eu já respondi que o prefeito Murilo assumiu com 3 PSF, já levou para 8 e até o final do ano serão 12. E ainda tem uma informação nova, ele está pleiteando no Ministério da Saúde, através do QualiSUS, um recurso de 5 milhões de reais ou não, para melhorar as condições físicas de 3 policlínicas, melhorar o atendimento e passar o atendimento dessas policlínicas que ele implantou nas 5 policlínicas. O terceiro turno funciona até as 10 da noite e a partir de, se der tudo certo, de novembro por aí, depois da reforma, essas 3 policlínicas, 3 das 5 irão funcionar 24 horas. Aqui tem uma pergunta do João Pereira, do Jardim Glória 1, ele pergunta por que o Grande Glória está tão desprovido de todo recurso por parte da administração. Não temos infraestrutura, saúde, esgoto, segurança, etc. Todos os recursos vão para o Grande Cristo Rei. O que é que há de bom para esse bairro? Não, na verdade não é que os recursos vão para o Grande Cristo Rei. Lá no Glória, por exemplo, tem uma policlínica que foi implantada o terceiro turno nela. Tem algumas ações pontuais que são feitas. Como é que é o nome dele, por favor? É o João Pereira. É o João Pereira. O problema é que, como nós dissemos aqui, estamos discorrendo. Várzea Grande é uma cidade que cresceu desordenada, então a demanda de Várzea Grande pelo poder público é muito grande. E você há de convir comigo que nós temos que pontuar as ações macro, né, essas questões, por exemplo, estruturantes da cidade, para depois entrar no... Mas nessa região, por exemplo, a Avenida Júlio Campos, que passa aí, já está sendo recapeada, com asfalto de primeira qualidade. Aí vai sair também algumas obras, inclusive uma praça que está sendo construída, e você pode ter certeza que agora, nesse final de ano, essa região do Grande Glória, ela vai ser melhorada a questão do abastecimento de água já de uma forma bastante contundente, e também diversos equipamentos sociais e de lazer serão construídos nessa região. O Licínio do bairro Jardim do Estado pergunta por que recolheram o material que estava no bairro para fazer o estádio, sendo que o projeto já está pronto. Na verdade, era uma emenda de um parlamentar federal que colocou e não houve o tempo hábil para a Caixa Econômica analisar o projeto, e como a legislação eleitoral não permite que você inicie uma obra nesse período de 6 de julho
até 6 de outubro. Então, para que esse material não fosse, pegasse rumo diferente, né, do desejado, foi recolhido e assim que passar a eleição será retomado e construído lá essa benfeitoria tão esperada pela população do Jardim dos Estados. O André do Bairro Centro faz a última pergunta. A maneira como foi encontrada a infraestrutura da administração de Várzea Grande ainda hoje afeta a atual administração e de que maneira? Afeta muito, porque na verdade foram 3 anos e meio de organização. Começar pela própria sede, já existia um projeto de financiamento que o ex-prefeito Jaime Campos conseguiu através do PNAFM, e na verdade poderia muito bem ter deixado para começar essa reforma depois. Mas acabou a eleição, perdeu a eleição, aí ele já começou a detonar o prédio da prefeitura, já começou a reforma, e aí o prefeito já não tinha lugar de trabalhar, teve que alugar diversas casas para espalhar secretarias pela cidade toda. Aí veio a questão da organização dos números, porque em 2000... Aquilo foi maldade? Não, eu até não tenho essa vontade de dizer que foi maldade. Mas, de repente, foi aquela política do quanto pior, melhor, né? De criar as dificuldades, como foi a 31 de março, que foi uma obra iniciada também, depois na véspera da eleição. O esgoto da região do Parque do Lago e do Cristo Rei também foi iniciado na época da eleição. Aquelas coisas que começam, e é o que eu falei, os 8 mil alunos que o prefeito Murilo colocou no primeiro ano, e que normalmente o gestor público deixa para o último ano, para o outro que vai suceder ele, se virar com isso. Então, todas essas questões, para você ter uma ideia, de 2003 para 2004, o fundo de participação do município foi lá embaixo. O Várzea Grande já chegou a participar com 7, quase 8% do bolo da distribuição da renda do Estado. Tá? Chegou em 2005, o Murilo encontrou ela com 3,53%. E agora já conseguimos elevar para quase 6 de novo. O que significa de 3,53 para 6? Significa mais ou menos quantos milhões? Em torno de... Ano? Pode ser. Em torno de 12, 15, 20 milhões de receita menos para o município. No orçamento de quanto? No orçamento de 200 milhões, mais ou menos, 10% do orçamento. É dinheiro, hein? Então, 3 anos e meio, 3 anos foram necessários para você organizar a casa e depois começar a trabalhar. E, um detalhe, não ficou devendo para ninguém, não tem nenhum fornecedor com conta a receber, não tem nenhum funcionário da prefeitura que não tenha recebido o seu salário no último dia útil do mês. Então as contas da prefeitura estão redondas e até acho que todo mundo agora quer ser prefeito de Várzea Grande porque a situação do município é privilegiada se você comparar com outros municípios do estado. Então não tenha dúvida, não tenham dúvida, Várzea Grande está pronta para crescer, para se modernizar e ser aquela cidade que todos nós, vazegrandenses, desejamos e queremos. Eu queria te perguntar, você tocou no ponto onde exatamente eu ia fazer a pergunta. Nós começamos falando aqui na nossa entrevista da situação horrível de Várzea Grande. Não tem centro, não tem rodoviária, uma cidade pobre, é a irmã pobre de Cuiabá, essa falta de políticas. E você está dizendo que chegou num ponto muito bom agora. Vamos imaginar daqui a 10 anos, como é que você enxerga a Várzea Grande daqui a 10 anos, nessa perspectiva que você acabou de tocar? Olha, existem projetos, por exemplo, na questão viária. A Estrada da Guarita. Até há pouco tempo atrás, aquelas pessoas que moram ou trabalham naquela região da Estrada da Guarita, ali era escuro, era um ermo. O prefeito mandou iluminar e, olha, você pode contar nos dedos quantas residências tem ali ou quantas empresas comerciais que funcionam durante o dia. A estrada está toda iluminada e tem um projeto pronto para duplicação, para criar mais uma via de fluxo rápido entre Cuiabá e Várzea Grande. Alargamento da Avenida da FEB, o projeto está pronto, também para ser alargada. Ela vai alargar por mais uma pista de cada lado? Uma pista de cada lado, como está sendo feito na Avenida Júlio Campos. A saída da 31 de março, da ponte Sérgio Moro, a 31 de março, né, que foi duplicada, agora está o projeto pronto. Não vamos iniciar agora porque período de eleição é obra nova, mas o recurso já está garantido. Vai ser revitalizada toda aquela pista velha e com iluminação no canteiro central. Então, Onofre, gestor que pensa e enxerga lá na frente, pensa e enxerga numa cidade moderna, uma cidade, como nós falamos ontem, que dá oportunidade para as pessoas conviverem com ela. Inclusive dando oportunidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais também serem inseridas no contexto da cidade. E Várzea Grande hoje não tem isso. Então, daqui a 10 anos, 12 anos, se os gestores que sucederem o prefeito Murilo, ou se o prefeito Murilo tiver a chance de um novo mandato,
você pode ter certeza que esse ciclo ele não tem mais volta. Várzea Grande vai ser uma cidade moderna e vai deixar de ser a prima pobre de Cuiabá, como você está dizendo. Porque a partir do momento que você dá a infraestrutura que a cidade precisa, por que Várzea Grande não tem prédio? As pessoas perguntam para mim, quem é o louco do empreendedor que vai construir um prédio de 20 andares em Várzea Grande se não tem água, não tem esgoto? Então, a partir do momento que você dá essa infraestrutura e equipamentos de saúde, o Hospital do Cristo Rei, por exemplo, vai ser inaugurado agora até o final do ano, é uma obra do governo do estado em parceria com a prefeitura, vai desafogar o pronto-socorro, que nós nem falamos de pronto-socorro aqui, que tem uma demanda muito grande de outros municípios, todos os municípios do norte do estado. Esse é um programa de Cuiabá. Antes de vir para Cuiabá, para em Várzea Grande. Porque Várzea Grande vai ser uma cidade diferente, com certeza, nossa. Vicir, nosso tempo está no finalzinho, eu deixo você com a palavra, antes de nós encerrarmos. Não, eu quero agradecer demais a oportunidade que a TV Rondon está dando, e você está dando, da gente conversar com os moradores de Várzea Grande, né? E de dividir com eles essas mazelas todas que Várzea Grande tem e que não fomos nós que criamos, não foi essa administração que criou. Nós estamos minimizando, né? E fazendo uma projeção de construir uma cidade diferente. Então, agradecer demais a oportunidade e nos colocarmos à disposição de todos vocês que estão nos assistindo, ou na Prefeitura de Várzea Grande, ou no DAI, para poder juntos nós buscarmos as melhores soluções para a nossa querida cidade de Várzea Grande. E um abraço aos operarianos que, como eu, estão tristes hoje porque nós perdemos uma grande oportunidade, mas faz parte, né? Aliás, falar nisso, o Roberto França ficou de passar aí o nome do próximo concorrente do... É o resultado do jogo, né? Do Araguaia, né? Do Araguaia, né? Nós não temos ainda, né? Bom, fica devendo amanhã no programa de esporte, o pessoal